Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Eu vou ler uma mensagem para a gente poder sintonizar com a espiritualidade maior, acalmar os nossos corações e as nossas mentes. A regra áurea: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então vamos fazer a nossa oração. Deus, nosso Pai, Jesus, mestre amigo, espiritualidade amiga, que nos auxilia neste momento. Agradecemos por estarmos em uma casa de oração, aprendendo um pouquinho mais da doutrina do Mestre Jesus. Somos eternos aprendizes e por isso estamos aqui estudando todos juntos, com o auxílio do Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga desta casa. Sê conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, já na semana passada, a Sueli falou sobre o que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano. E hoje eu vou falar sobre o maior mandamento. Eu vou ler, que é pequena, essa lição, e depois comentar sobre ela. O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar:
Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Está em São Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, esse texto conta, né, um dos episódios de Jesus. Vem um doutor da lei, que Jesus não diz o nome, quem era, quem não era, só falou que era um doutor da lei. Se ele era um doutor da lei, ele era uma pessoa importante naquela região. Ele conhecia todas as leis dali do local, conhecia os ensinamentos do Alcorão, né, do Velho Testamento, e Jesus sabia que ele foi lá para testar, porque era o que mais Jesus encontrava pelo caminho, ou eram os doentes para serem curados, ou as pessoas querendo testar ele, pegar algo que ele contradissesse ou que fosse contrária às leis lá de Moisés, para poder prendê-lo e matá-lo, né? E aí Jesus tem da lição anterior que ele encontrou com um doutor da lei, e ele deu o exemplo do bom samaritano, que foi o que a Sueli falou na nossa aula passada. E esse aqui, o Cristo só falou a mesma coisa e não contou a história, mas falou que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo. Então, aí ele já demonstra que se a gente não amar a Deus, como a gente vai amar ao próximo, né? E vice-versa. Se eu não amo o meu próximo, eu também não posso amar a Deus. Porque se eu amo o meu próximo, eu vou fazer de tudo para auxiliar, se colocar no lugar deste próximo. E outra coisa, além da gente amar o próximo, tem que primeiro a gente se amar. Porque para eu poder saber o que o outro está precisando, eu tenho que saber o que eu preciso.
o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. Então, é como se você tem que primeiro amar as coisas de Deus, amar Deus acima de tudo, acima das guerras, das coisas ruins, é, saber que Deus é o Criador de tudo que existe no mundo, tanto no plano material como no plano espiritual. Aí, se amar é o autoconhecimento, a, o que no Espiritismo a gente fala de reforma íntima, porque aí a gente conhece o que a gente está fazendo de errado, o que precisa ser mudado e tentar mudar, a reforma íntima. E assim a gente consegue amar o próximo. E para amar o próximo, a gente tem o maior mandamento do Evangelho, segundo a resposta de Jesus para o doutor da lei, um fariseu, é o duplo mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, formulado a partir do ensinamento de Jesus e destacado como fundamento de toda a lei e os profetas. Então, antes de Jesus, como eles viam Deus? Tinha aqueles que não acreditavam em nada, como até hoje ainda tem, e tinha aqueles que viam Deus como se ele fosse um ser humano como a gente, como fosse um homem, que ele tinha todas as imperfeições que a gente tem, era um Deus rancoroso, era um Deus de guerra, que provocava guerras na cabeça deles, né? Era um Deus bem diferente do que o que o Cristo veio nos mostrar. Porque o que Jesus veio nos mostrar? Que na realidade o Deus é amor, o amor maior. Ele é quando Jesus falava, o meu Pai, né, que estás no céu, o meu Pai que me criou, ele quis exemplificar que Deus é o Criador de tudo. Nós somos os filhos de Deus, nós somos irmãos do Cristo. Então, um pai não quer o mal para o seu filho. Assim é Deus. Ele jamais vai julgar alguém, vai castigar alguém, vai anotar lá num papelzinho. A Rosinha hoje respondeu mal para o fulano. A Rosinha hoje não deu o bom dia para o ciclano. Não, nunca. Ou a fulana matou o ciclano. Jamais. Deus, ele criou todas as coisas, criou as leis, e aí fica por conta do nosso livre-arbítrio. Se a gente faz a coisa errada, a gente vai ter que responder um dia. Mas não é Deus que vem cobrar, não é Deus que vai se castigar. É através das leis da natureza, das leis naturais do mundo, que a gente vai quitar com as nossas dívidas. E é por isso que a reencarnação existe. É por isso que não teria outra forma de justiça se não fosse com a reencarnação. Se eu aprontei numa determinada reencarnação, eu preciso voltar para passar aquela mesma coisa que eu errei e tentar corrigir. E também essa correção não é como diziam na época de Moisés, olho por olho, dente por dente. Se eu matei alguém, eu vou ter que morrer assassinada. Não, eu posso cumprir isso de uma outra maneira. Eu posso cumprir isso sendo um cirurgião, né, sendo um médico,
de alguma outra maneira, mas não há necessidade de eu morrer igual eu fiz no passado, a não ser que eu não me melhore. Se eu continuar aquela pessoa ruim, aquela pessoa com pensamentos negativos, aí sim, aí eu vou ter que morrer de igualzinho eu fiz na anterior e ainda vir numa outra encarnação para tentar recuperar aí as duas dívidas. Ao invés de uma, eu vou ter duas para pagar. Então, para Allan Kardec, a caridade é a expressão máxima deste mandamento, levando a máxima: fora da caridade não há salvação. Porque antes a gente ouvia muito, fora da igreja não há salvação. Mas o Cristo não criou igreja nenhuma. Ele apenas, nos demonstrou através de atos dele, não era só de falar, porque eu posso muito bem ser alguém que decoro todos os mandamentos, a Bíblia inteira do começo ao fim, os livros de Kardec, e saber falar, fazer um discurso maravilhoso. Mas se eu não usar isso para realmente fazer o bem, se eu não demonstrar, não adianta nada. É só uma inteligência desperdiçada. Porque o que vale, é por isso que a gente vem para a Terra, para poder aprender através da demonstração, através do trabalho que a gente realiza para se melhorar. Então, Kardec, quando fez a decodificação da doutrina espírita, que juntou todas as respostas que vinham do espírito de verdade, nesta parte do maior mandamento, ele criou essa frase: fora da caridade não há salvação. Por quê? Para a gente poder amar o nosso próximo, tem que existir aí um caminho, que é o caminho da caridade. Então, a caridade é o amor em movimento. Para chegar ao outro, tem que usar este caminho como uma ligação. É como se fosse um elo. Primeiro Deus, aí eu, a caridade, para poder chegar no outro. E não é só a caridade material, é a caridade de se preocupar se o outro está bem, ligar para o outro, falar: oi fulano, tá tudo bem? Se tiver necessidade de qualquer outro auxílio, a gente fazer esse auxílio material, ou levar o outro para algum lugar. Tudo isso é caridade. Jesus respondeu à pergunta sobre o maior mandamento com 2 preceitos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem vice-versa. Lembrando que para amar o próximo, precisamos primeiramente nos amar, que é o auto-amor. Só assim conseguiremos nos colocar no lugar do outro. O amor deve ser colocado em prática através da caridade, que é o amor em ação. Isso significa agir com desprendimento, sem cobrar ou exigir, mas sim dando o melhor de si para os outros. Fora da caridade não há salvação. Essa máxima, que se torna o lema do Espiritismo, resume todos os deveres do homem para com o próximo e para com Deus.
indicando que a prática do bem é o caminho para a libertação espiritual. Enquanto houver egoísmo e orgulho, os problemas e sofrimentos continuarão. Para alcançar a paz e a fraternidade, é preciso querer para os outros o que se quer para si mesmo. Então, um dos grandes empecilhos que a humanidade ainda está bem longe de estar num planeta de regeneração é o orgulho e o egoísmo, a ganância e todas as suas consequências, né? Nós estamos assim no ápice de toda essa bagunça que parece que está o mundo, né? Guerras, problemas políticos, corrupção, olhando assim, sem analisar profundamente a situação, dá a impressão que as coisas estão piorando, né? Mas para quem acredita em Deus, que sabe que Deus tem um propósito para nós e para o planeta Terra, a gente sabe que não é nada disso. É apenas que o que andava escondidinho por baixo das camadas sociais está vindo à tona. Então, hoje, o ser humano ele está se mostrando o que ele realmente é. A ganância dele, ser capaz de tirar uma vida por um par de tênis, um celular, é como se a vida não tivesse valor nenhum. Mas isso é novo? Não. Se a gente for olhar a história, sempre teve guerra, sempre teve essas barbáries que a gente tem visto por aí e até coisa pior. Elahá estava falando numa palestra dele que se a gente for ver da época do Cristo para cá, os 2025 anos, o mundo ficou sem guerra nenhuma, em nenhum país, apenas 270 mais ou menos dias. Não chegou a 300. Que o resto tudo teve guerra, teve briga, teve revolução. Então, em 2000 para 200, são 10% só do tempo. Olha como é absurdo. 10% do tempo pode-se dizer que estava tudo tranquilo, funcionando como deveria ser. Então, agora só acelerou tudo. E a gente sabe que um dia vai acabar tudo isso. E a calmaria vai chegar. O caminho da salvação passa obrigatoriamente pelo amor ao próximo. Pela prática da caridade, combatemos o egoísmo. Pelo exercício da humildade, libertamo-nos do orgulho. Devemos praticar a caridade, mesmo sendo o próximo um desafeto, ou até mesmo um inimigo. Na realidade, a gente não poderia mais ter inimigo, né? Nem desafeto. Mas conhecendo o mundo, sabendo que a gente ainda é um aluno em aprendizado, a gente acaba ainda tendo algum desafeto, um inimigo aqui, outro ali. Às vezes, a gente nem sabe, mas tem. Então, aí a gente então não vai mais, né, auxiliá-lo, não, pelo contrário. Aí que a gente tem que orar por ele, perdoar do fundo do coração, não pode ser da boca para fora, tem que ser perdoar de verdade, 70 vezes 70 vezes 7, umas 700 vezes. Fazer isso. E desejar todo o bem que
gostaríamos de receber, sem recusar a oportunidade de reconciliação, porque ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, se eu perdoar, se eu de coração buscar buscar o perdão do outro, e se o outro não quiser se recusar, aí a nossa parte está cumprida. E ele vai responder depois com a consciência dele. Mas a nossa parte vai estar pronta. Se mesmo agindo assim não formos compreendidos pelo nosso irmão, Deus, que tudo vê e preside, saberá reconhecer nosso esforço. Ama a Deus sobre todas as coisas, aquele que o coloca como o centro de sua vida. Observa seus mandamentos e em tudo percebe manifestações de seu amor. Ama o próximo como a si mesmo, aquele que faz para os outros o bem que a si desejaria. O amor ao próximo é a mais autêntica manifestação de amor a Deus. Então, se a humanidade, né, seguisse apenas esses 2 mandamentos, estaria cumprido toda o que Jesus veio nos ensinar. Vamos, né, vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos mentalizar, porque diz que tudo aquilo que a gente mentaliza com amor, com fé, acontece. Então, já imaginou em cada país centenas de pessoas mentalizando o bem, mentalizando, né, o amor universal? Uma hora essas brigas, essas guerras vão ter que parar. Então, era o que eu tinha para hoje. Obrigada pela paciência e vamos fazer a oração. Jesus, Mestre amado, espiritualidade aqui presente, agradecemos por essas lições do dia de hoje, pelo nosso estudo desta tarde. Que bom seria se já estivéssemos vivendo esses 2 mandamentos. Mas sabemos que por hora ainda não conseguimos 100%, mas já estamos no caminho. Estamos tentando nos melhorar através do estudo, através da oração, através da convivência com os irmãos desta casa de oração, a nossa casa do caminho. E por isso, Senhor, temos fé e temos confiança que tudo passará e dias melhores chegarão. Só assim poderemos ter paz, alegria, amor e uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, e tudo no planeta estará equilibrado na paz e no amor de Jesus. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.